Boa tarde, bom dia, boa noite, bom tudo para vocês, todos, todas, todos, a galera toda que nos ouve. Para variar, um programa sem roteiro, apresentado por alguém que é quase tão maluco quanto o autor dessa obra, né? Um dos autores dessa obra que a gente está falando hoje. Dr. Canalha Cast de hoje fala de Incal, a maravilhosa obra de Alejandro Jodorowsky e de Moebius. E hoje a gente tem aqui o Serginho, tem o Drills e tem o nosso querido Joá para discutirmos um pouco, conversarmos um pouco sobre essa obra que acabou de ser relançada numa edição muito bacana pela Pipoca e Nanquim. E a gente vai falar de um bocado de tudo e um pouquinho de todos, né? Essa galera toda envolvida nesse projeto maravilhoso. Gente, meninos, vamos começar? Queria começar provocando vocês. Eu não tenho roteiro, eu só tenho uma frase que é bem no estilo do Jodorowsky, né? Quando ele fala lá que o Incal foi planejado a partir de as reminiscências que eles tinham daqueles projetos anteriores que a gente vai discutir hoje. Não quero estragar a surpresa para a galera, mas é que ele falou que foi todo feito meio que no improviso, né, como um sonho. Então, o nosso roteiro de hoje começa com uma pergunta. O que é o Incal para vocês? Nossa, cara, que pergunta complicada. O Incal, cara, assim, para mim, antes de mais nada, eu acho que eu li isso aí tem muitos anos, né? O Incal. Eu li, a primeira vez que eu li foi uma edição de Portugal, que tinha saído lá em Portugal. A editora é a antiga editora Meribérica, e ela lançou os 9 tomos, né? Então eu li isso aí tem uns 10 anos atrás, assim, mais ou menos. Uns 10, 12 anos atrás, assim. E eu fiquei desconcertado, né, cara? Assim, quando eu terminei de ler a história, eu não consegui definir, assim, bem o que é o Incal, não, cara. Mas essa relida hoje, assim, eu acho que o Incal tem a ver com uma certa travessia, sabe? Eu acho que o significado para mim seria a travessia, né? Citando lá o Guimarães Rosa, né? Naquele grande livro dele, o Grandes Sertões e Veredas, né? Essa grande travessia que é a vida, né? Então seria uma alusão à travessia, né? Eu acho que seria isso, assim. E eu achei engraçado, assim, eu estou fazendo agora a segunda leitura, né? Que eu fiz, igual eu falei com vocês, tem muito tempo. E, cara, realmente eu acho muito rico, né, cara? Assim, o quanto de detalhes, principalmente significados, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes do Incal são os significados que essa história traz, sabe? E nos diversos contextos, né? Tem os contextos filosóficos, esotéricos, né? Sociais, políticos, né? Que tem. Então, eu acho que o Incal seria uma travessia dentro desses diversos conceitos aí que nos permeiam aí, né, durante a vida. Nossa, demais. Eu acho que quando você fala isso, assim, você vai falando e a gente vai desdobrando na cabeça, né, cara? Você fala dos conceitos filosóficos, aí vem lembranças da obra. Fala das questões políticas, vem lembranças da obra. É muito legal isso. Esse aspecto que você ressaltou é muito legal. Eu vou contar a história. Eu gosto de Oba! contar a história, você O sabe, né? Deus e as suas histórias. Muito bom. Mas olha só, cara, lá nos idos, né, de 1900, década de 80, né, 1980 e eu de menor, a gente juntava grana para comprar a revista Heavy Metal, né? Era uma época muito difícil, né, cara? A gente não tinha, a importação não era aberta no Brasil, né? Tinha Eu toda tinha uma uma heavy repressão. metal na minha casa que eu não emprestava para ninguém, com medo de perder ela. Rapaz, É. aí o que Saudosa Heavy acontece? Metal. Lá no centro de São Paulo tinha uma livraria que vendia revistas importadas, né? E a gente juntava grana para comprar a Heavy Metal por um motivo que
Hoje é até bem engraçado, mas porque a revista Heavy Metal tinha mulher pelada, cara. Exatamente. Era a revista que a gente podia comprar, eu lá no auge dos meus 13 anos e meus amigos, né? É a revista que a gente podia comprar que tinha mulher pelada, cara. Então a gente comprava Heavy Metal para ver os desenhos de mulher pelada. E esse dia eu cheguei lá e tinha essa Heavy Metal, cara, a capa toda preta e edição especial de rock. Falei, cara, que legal, né, bicho? Heavy Metal, a revista com banda de rock e mulher pelada. Joia, essa que eu quero. Comprei e fui para casa, bicho. E essa revista, ela tem umas coisas bem legais, sabe? Eu lembro que ela tinha uma história que tinha, John Lennon, Bob Marley, um monte de gente que já tinha morrido, né? Janis Joplin aparecia na história, uma história completamente doida. E tava lá, bicho, a Heavy Metal tinha isso, né? A primeira história, ela era interrompida e tinha as outras histórias todas e ela terminava no fim da revista. E muitas vezes ela continuava na próxima revista e que eu tinha entendido que não era o caso dessa. Essa revista é a revista que tinha o Incal. E aí, cara, cheguei em casa ali e tal, e essa é a história mais longa, né, que era essa que começava no começo e terminava no fim da revista e que tinha as outras entremeadas, né, grampeada no meio, era a última que eu lia. Então eu li a revista e tal, e ela ficou uns dias lá jogada, não sei o que, aí um dia eu falei, cara, vou ler esse negócio. E eu, bicho, no auge dos meus 13 anos de idade, eu enlouqueci com o negócio. Falei, cara, eu nunca li um troço tão louco na minha vida, né? Assim, eu já conhecia o Moebius, né? Já tinha lido outras coisas do Moebius na Heavy Metal mesmo. Mas o Jodorowsky, eu não lembro, eu não conhecia esse cara e o cara realmente é loucaço, né? E assim, eu li várias vezes para conseguir pegar o que realmente estava acontecendo e tal, e me marcou bastante esse negócio. Muitos anos depois, eu já estava morando em BH e tinha um amigão meu, o Eric, que é cabeça de quadrinho, né, cara? Foi meu mentor em muita coisa de quadrinho também. Um dia a gente estava sentado lá na Savassi, num boteco daqueles perto ali do Pop Pastel, e a gente estava sentado conversando e tal, aí começamos a falar de Moebius e tal, não sei o quê, e aí ele falou do Incal, eu falei, não, já li o Incal. Eu li na época que saiu e tal, falou assim, na revista, Heavy Metal e tal. Aí ele ficou me olhando e falou assim, você leu o Incal? Eu falei, li o Incal Negro, eu li. Ele falou assim, você leu o Incal Negro, mas isso é só a primeira parte. É sério, cara, que aqui trem continua. E ele tinha um encadernado, na época, se eu não me engano, era até escrito em francês, mas eu estudei francês, né, na escola, ele me emprestou e eu, a duras penas, eu li o Incal todo, mas isso já era 90 e tantos, né? Foi tipo 15, talvez 15 anos depois que eu li a primeira parte. E aí, cara, eu fiquei muito tempo, até, né, pela dificuldade de estar lendo em francês, que apesar de ter estudado não tinha muita prática, eu comecei a alinhavar esse negócio na cabeça e tal, e pronto, concluí o Incal, tendo a concordar com o que o Sérgio falou, que tem ali uma jornada, pode ser até uma metáfora para a vida, mas tem muita coisa muito doida de fato ali no meio. E agora, né, quando eu estava vendo... O que foi? Eu estava vendo um vídeo, não sei por que abriu o vídeo do Pipoca e Nanquim, do pessoal falando que ia lançar o Incal no Brasil, etc e tal, parará. Eu comprei na pré-venda, que tinha um descontaço, né? E, cara, que edição maravilhosa, cara. Ela é mais legal do que a importada que o Eric me emprestou anos atrás. Muito legal, cara. As cores legais, papel legal, tudo bacana. O pessoal da Pipoca Nanquim tá de parabéns mesmo. Tudo que eu vi deles até hoje é muito bem feito. E aí eu sentei para ler de novo, só que dessa vez eu fui lendo homeopaticamente, uma gotinha por dia, e ficava pensando, alinhavando, fazendo paralelos com isso, com aquilo outro, né? E aí filtrado pela experiência de vida minha, que já passaram mais de 40 anos desde a primeira vez que eu tive contato com o Incal, e não cheguei a conclusão nenhuma, cara. Eu não arrisco a dar dizer qual que é o significado desse negócio. Né? Até porque eu acho que de pessoa para pessoa isso vai variar muito. Né? O lance, por exemplo, tem um lance que era a fantasia da molecada na época, né? Que é o cara vai lá se acasalar, né? Fecundar a rainha lá. Né? Isso é uma fantasia da molecada, bicho. O disco voador vai pousar aqui e vai me botar para fazer sexo ininterrupto com a mulher alienígena. E tem isso lá, né?
Então, assim, dentro do contexto em que eu vivi lá na minha mais tenra adolescência, quando a gente começa a descobrir essas coisas e fantasiar essas coisas, essa parte tem um significado diferente para mim do que pode ter para outras pessoas, né? E o Incal, cara, é um negócio muito complexo, sabe? Eu acho que eu vi essa entrevista, né, que o Jodorowsky fala que não foi uma coisa planejada, foi feito como se fosse um sonho, e ele tem essa estrutura de sonho mesmo, uma coisa salta para outra coisa do jeito mais maluco, as pessoas se encontram assim em planetas diferentes, em universos diferentes, e elas têm uma relação que elas descobrem ali quando começam a conversar uma com a outra, ou estabelecem uma relação que você começa a pensar, não, cara, isso não é o tipo de relação que ia acontecer, mas acontece e funciona bem na história, né? Então, contada a minha história, da minha relação com o Incal, nos 3 momentos em que eu me envolvi com o Incal, cara, eu não arrisco a diagnosticar um significado. Cara, isso é muito doido, né? Você falou aqui, você falando dessas pessoas se encontrando e multiversos, né? Ele falando de multiverso numa época que não era moda, né? Em falar disso, você falou assim de encontros e realmente o Encall é ótimo, Encall. É basicamente um livro sobre encontros inusitados, encontros diferentes. Eu fico pensando nisso. Lá no fundo eu ouvi o Vinícius de Moraes falando: a vida é a arte do encontro, embora nela haja tantos desencontros. É o Vinícius que fala isso? Não sei, de repente pode não ser. A minha cabeça doida aqui está viajando loucamente, mas eu fico pensando isso, são desencontros e encontros, e aquele personagem envolvido, né? O João Defoe, é assim que fala? Eu Eu sempre não sei. falei de full. De full. Ele De full, sempre falei. perdido naquela história, ele completamente envolvido, né, sem conseguir se separar daquele fluxo. Ele não tem uma visão externa, né? Ele é por si, a impressão que me dá, o personagem que mergulha no fluxo e vai, né? Às vezes a contragosto, mas eu acho isso muito doido. E Joá, o que acha? Bom, posso abrir uns parênteses aqui? Claro. Então, primeiro, se você está ouvindo aí, você provavelmente vai ouvir a gente falar o nome dos autores de diversas formas, né? Até porque, como diria uma vez eu fui numa palestra de um linguista, ele dizia assim: não importa se você fala bem ou mal, o importante é que você seja entendido. Então nós vamos começar por aí, porque a gente vai falar Jodorowsky, e tá tudo certo. Do mesmo jeito que a gente vai falar Moebius, alguém pode falar Moebi e também tá tudo certo. Primeiro parênteses fechado. O segundo parênteses, eu acho que é bom dar um contexto histórico também aí da Heavy Metal, né? Que na verdade a original é a Metal Hurlant, que é uma revista em quadrinho franco-belga de ficção científica. E tem nos fundadores dela Só aproveitando o que o Drius falou, é uma revista de fricção científica, porque essa piada não é minha, do Fausto Cunha. Ele não fala da Metal Hurlant, né, da Heavy Metal, mas ele usa isso para um gênero dentro da ficção científica. Quando ele faz uma análise dos vários gêneros, ele fala isso. Mas faz todo sentido. Então, mas aí os fundadores lá em 1974 é o Philippe Drouillet, Moebi ou Moebius, né? Jean-Pierre Dionnet e o Bernard Farkas. E eu acho que já é um bom começo para a gente falar assim, porque você perguntar, vocês vão falar da história do quadrinho no podcast de sci-fi? Cara, é um dos quadrinhos sci-fi mais importantes de todos os tempos. Inspirou nada mais que filmes como Mad Max, Alien, Blade Runner, O Quinto Elemento e por aí vai, né, cara? É uma revista muito importante. Dá pra falar até Star Wars, apesar que Star Wars, galera, não é ficção científica, é fantasia, é uma ópera espacial, é uma outra coisa. Um pouquinho diferente, mas você vê nitidamente muitas das roupas em Star Wars são figurinos do Moebius. Literalmente. Queen Amidala é a pessoa mais Moebius que eu já vi na vida. Nossa! Mas aí, e o que você sentiu? Qual que é a sua experiência, né, com a obra? Você já falou da Metal Hurlant, falou da Heavy Metal, falou do contexto. Então, cara, minha experiência é bem recente, assim, que eu fui ler agora, o Sérgio que me emprestou. Eu conheci mais do Moebius, a Garagem Hermética.
E é engraçado, assim, você está falando de fluxo, de sonhos, o processo de construção da garagem hermética, que foi publicado dentro da Metal Hurlan, né? É engraçado assim porque o Moebius desenhava uma página hoje, semana que vem ele desenhava outra e ia encaixando, não tinha um roteiro. Ele ia desenhando e a história ia fluindo no fluxo de uma página para outra, ou das duas páginas, que publicavam duas páginas para outra. E assim ele ia desenvolvendo. E aí você vai pegar o Rodorovsky, cara, que se você assistir os filmes dele como A Montanha Sagrada, Santa Sangre, entre outros, você vai ver que tem uma construção contra a cultura onde o roteiro não é lá o mais importante, né? E sim, não um roteiro, vamos dizer, um roteiro clássico, né? De encadeamento das coisas. Nem sempre as coisas são bem encadeadas, como você disse, como você mesmo falou, é no fluxo, que tem uma coisa muito de sonho mesmo, né? E a minha experiência, assim, eu acho que eu fui mais técnico na minha experiência, que eu achei estranho, lendo agora, né, há pouco tempo, a edição do Pipoca Nanquim, de ver o Rodorovsky tentando fazer um roteiro mais tradicional. Eu ficava achando muito estranho, cara. Eu ficava esperando a loucura sem freio dos filmes dele. Eu achei até que o Incal tem uma coisa até mais clássica, vamos dizer assim. Não, eu achei interessante porque eu vou falar de outras questões, né? O que o Incal é para mim, mas respondendo a própria pergunta que eu fiz, mas você falou disso e eu tive uma impressão interessante. Eu também não li, eu li várias coisas do Moebius, mas não li o Incal como o Drius Jussé tiveram essa primeira experiência ancestral, vamos dizer assim, da obra. Né? A minha também é recente com o lançamento, vocês sabem disso, do lançamento da edição do Pipoca Nanquim. Eu comprei, não comprei no lançamento, né? Eu comprei depois, mas a última parte, que é depois do Incal final, vieram depois, quando foram lançados, então as pessoas receberam paulatinamente. Eu comprei os 2 primeiros e recebi outro depois. Eu esperei para ler na sequência, então eu comecei a ler antes do Incal. Para quem não sabe, gente, o Incal ele foi lançado, depois lançaram uma prequela, que é o antes do Incal, e depois duas sequelas, vamos dizer assim. O antes do Incal e o Incal final. Né? Os meninos podem detalhar mais isso, que eles são melhores com essas questões mais técnicas das edições Fora das os revistas. spin-offs, né? Fora os Os spin-offs. milhares de spin-offs, como os Metabarões e por aí vai. Nossa, e é uma grande obra. Mas aí eu não tinha lido. E aí eu comecei a ler pelo Antes do Incal. E eu comecei a ler, eu gostei do Antes do Incal, eu achei interessante. E fluiu, eu li assim, numa sentada, assim, numa noite, eu devorei e falei assim, nossa, que história interessante, é uma história vamos dizer assim, uma história fundadora, né? Uma história a história da constituição de um personagem, de um homem, vamos dizer assim. E aí eu fui ler o Incal. Cara, que dificuldade para mim ler o Incal. Eu gostei, mas aí eu li, me dava um sono, eu acabava adormecendo, aí acordava no dia seguinte, pegava, tinha que reler a parte anterior, e aí eu sonhava, e foi uma experiência completamente diferente. Então eu não senti essa tentativa do Rodorovsky fazer uma coisa com o roteiro tão forte quanto você sentiu. Bom, agora eu vou voltar, né? Voltar lá atrás, né? A minha experiência com o Incal e o que eu acho do Incal. Eu não conhecia, como os meninos conheceram, eu conheci Moebius na Heavy Metal, né, na edição brasileira. Eu tive a experiência de ver um filme que marcou a minha adolescência, que foi o Heavy Metal, aqui no Brasil chamado de Universo e Fantasia, para pegar a esteira de Universo em Desencanto, que era aquele livro. Veja o livro, leia o filme. Aquela seita que marcou a história do Tim Maia, criar esse subtítulo completamente nada a ver com o filme Heavy Metal, porque era uma animação muito bacana e que explorava, né, em alguns dos episódios, elementos visuais que tinham a ver com o Rodorovsky, tinha a ver com o Moebius, tinha a ver com o Incal, que eu não sabia. Né? Há um episódio que se passa numa Nova York futurista que evoca muito a cidade que é núcleo da história do Incal. Numa sequência lá da Druna, um pterodáctilo branco que lembra muito o animalzinho de estimação, vou dizer, o sidekick, né, do John Defoe.
E aí eu tinha um contato, né, que isso não conectava com o Moebius. E aí a primeira história do Moebius que eu li, assim, que me tocou muito, foi numa coletânea chamada O Homem é Bom, que é uma pergunta, né? O homem é bom? E é uma história que me marcou muito, que tem muito também da imagem do Incal, do visual da cidade do Incal, que é uma história chamada Long, Long Tomorrow, que é a história de um detetive numa cidade decadente, né, que remete muito ao Blade Runner. E que quando eu vi Blade Runner, quando estreou no cinema, né, eu era garoto, era menor de idade, ainda tive que driblar, era um filme que foi lançado como 18 anos, na época tinha censura no Brasil, gente, olha só, né? As coisas que não existem mais, né? Então, eu fui ao cinema e aí quando eu vi o filme eu falei assim, gente, eu conheço esse visual é de algum lugar. Eu fui depois, muitos anos depois, fui ter contato com o Jodorowsky, com aquele documentário maravilhoso, né, Duna, de Jodorowsky. Depois eu fui ver os extras, né, e eu não tinha lido Incal. Eu sabia de toda a história, quer dizer, sabia assim, né, porque não tem jeito de saber da história até ler a história, porque não é uma história que você vira e fala assim, vou te contar de que se trata o Incal. Tanto é que a gente pode falar do que for aqui, que não vai dar spoiler, porque as pessoas, né, a história ela é muito complexa. Aí, quando eu fui fazer ter esse contato com o Jodorowsky, eu falei assim, cara, eu tenho que ler Incal. E aí a gente comentando, já muito próximo aqui desse momento que a gente está hoje, e aí saiu a edição do Pipoca e Nanquim, eu não comprei e resolvi comprar para ler para a gente fazer o programa. Então, a minha experiência com o Incal é uma experiência nova, apesar de antiga, né? Eu tenho um carinho pelo Jodorowsky, assim, absurdo. Ver a Montanha Sagrada me tocou de um jeito fantástico, porque a história da Montanha Sagrada eu vejo como um pouco da minha história, né? Do menino bobo, né? do louco, do Fu, do John D. Fu, né? Que vai encontrando o seu caminho. E o final, eu não vou dar spoilers, mas o final da Montanha Sagrada é um pouco do que eu vejo como o momento atual da minha vida, e pode ser que daqui a um tempo eu veja que o momento atual da minha vida está sendo contemplado numa quebra de quarta parede por um outro eu, né? Mas eu acho que o Incal tem muito essa dimensão. Aí, respondendo a minha pergunta, para parar de falar, porque eu falo para caramba, o Incal, para mim, o que é? Eu fico pensando, eu sinto o Incal, quando eu leio o Incal, como sonhos do trauma do Jodorowsky. Ele não conseguiu fazer Duna, ele vive esse trauma e ele vai escrever o Incal como aqueles sonhos de quem é traumatizado de guerra, quem veio do Vietnã, quem veio de uma guerra perdida do Afeganistão, que sonha e ressonha e ressonha são tentativas de desvelar, de resolver uma questão. E eu vejo isso muito, né, presente ali. Então, eu vejo no Incal, e não é novidade eu falar isso, porque naquela parte final da obra, da edição do Pipoca e Nanquim, tem lá um apanhado que faz essa associação, deixa isso muito claro. Eu vejo ali o Tarô, que é uma obra, né, uma história materializada em cartas, que o Jodorowsky gosta muito, ele criou uma versão do Tarô de Marsella. Eu vejo ali o Tarô e vejo o Montanha Sagrada, que para mim do Jodorowsky, tem gente que gosta muito do Eutopo, eu gosto muito do Eutopo, mas eu tenho um carinho muito grande pela maluquice, pela iconoclastia, né, iconoclastia religiosa do Montanha Sagrada. Eu sinto ali essa ideia da evolução de um personagem, mas também uma história de eterno retorno, né, porque ele não conclui a história, ele volta. E aí eu fico lembrando de um cara, um psicólogo, que chama James Hillman, que fala que a única coisa que cresce e evolui o tempo todo é o câncer. Todos nós evoluímos num aspecto e involuímos no outro. Então a gente está se aperfeiçoando, mas a gente não se... É muito Guimarães Rosa, acho que foi o Serginho que mencionou aí o Guimarães Rosa, né? Eu acho que a gente é muito a terceira margem do rio, assim, a gente não está acabado. O que eu sinto é que o Incal ele acaba adquirindo uma descrição, ou tomando a conformação de uma descrição de níveis diferentes do nosso amadurecimento. Então a gente amadurece níveis, a gente vai se humanizando ao longo do processo, mas nunca é uma espiral perfeita, né? Sempre há algo incompleto e a gente volta
por início. E isso é a cara da humanidade, né? Não tem ninguém perfeito, não tem nenhum herói perfeito. E o que eu acho muito legal no Incal é isso. O Jodorowsky, ele não pretende ser perfeito. Ele fala dessa jornada espiritual, né? Eu lembro que naquele documentário sobre Duna, ele fala, né? I am seeking for spiritual warriors, né? E essa I was seeking, né? Eu estava procurando por um guerreiro espiritual. Eu acho que é muito isso. A gente, esse trabalho, né, espiritual, esse trabalho de desenvolvimento que pode ter para as pessoas místicas, mas que não necessariamente tem, né? Eu penso, por exemplo, que uma pessoa como Neil deGrasse Tyson, o Carl Sagan, né, o cara lá do gênero, o Richard Dawkins, né, ateus ou céticos de formas diferentes, podem atingir um desenvolvimento espiritual que não precisa necessariamente passar pelo místico, pelo religioso. A própria experiência da natureza, ou experiência de contato com o conhecimento, pode proporcionar essa transformação. Mas são pessoas imperfeitas, né? Nós somos pessoas imperfeitas. E eu acho o John Defoe, como o personagem lá do tarô, né, que, para quem não conhece a ideia básica pelo tarô, o tarô são várias cartas que falam de situações que a gente pode chamar arquetípicas, né, pelas quais todo ser humano passa, mas que começa com o louco, né, que é aquele personagem com a trouxinha nas costas, andando despreocupado, com o pé, com o cachorrinho do lado dele, né, um Milo, né, bem tintim do lado dele, andando e dando um passo na beira do abismo. Né? E eu acho que isso é muito interessante. Né? E a carta vai evoluindo ao longo do processo, né? E de forma alguma, o mago, o imperador, essas cartas, né, que a gente olha, nossa, são cartas importantes, né? São as mais importantes. Né? As cartas, o traçado da história vai mostrando uma evolução cujo o grande desenlace não é o indivíduo, é o mundo. Eu acho isso muito bacana na obra do Jodorowsky, em geral, né? Ele sempre está botando isso em xeque, e no Incal em especial, mas isso são as minhas elucubrações de quem está muito marcado pelo término da leitura recente. Engraçado assim, porque por exemplo, os filmes dele, igual A Montanha Sagrada, para mim eu acho filmes belíssimos assim. Eu acho que o Jodorowsky, ele é um dos caras que tem assim a capacidade de criar imagens do cinema mais afinadas que eu já vi. Isso é lindo, é como você vê, às vezes eu acho que é uma sequência de pintura, sabe? São quadros, cada cena é um quadro que ele vai elaborando a pinceladas com detalhes, mas a narrativa dele me incomoda demais. Isso é uma coisa que me incomoda. Eu acho que é por isso que quando eu leio o primeiro, e é engraçado que você notou uma coisa interessante, que a prequela, né, o antes do Incal, ele já está fluindo na narrativa, né, da história em quadrinho. E é o outro desenhista também, não é? Sim. Tem que deixar claro isso. E daí a narrativa do Moebius está muito forte também nessa coisa de truncar, eu acho, do que seria o primeiro volume, o Incal, Sim. né? E eu acho que o Jodorowsky, além dele tentar ir para um mais clássico, ele está aprendendo como lidar com HQ. E é aquela coisa que eu te falei, daí me incomoda um pouco a narrativa truncada que eu acho que tem um Incal. Sim. Que é muito parecida com a narrativa das outras obras dele, né? Ele não é definitivamente... A história tem uma linearidade porque ela tem um trajeto, mas ela de forma alguma é linear. Não, de forma alguma. Isso é muito legal. Eu queria muito ser um cara desse que entende das letras para poder fazer uma análise, né, literária dessas obras, porque eu acho que deve dar um material muito bacana de estudo. Cara, a minha, como é que eu vou dizer? A minha trajetória em cima da literatura é justamente por não fazer isso. É por dar, como é que se diz? Dar mais importância ao significado que ela adquire para cada pessoa, entendeu? A mecânica, o formato é uma coisa meio... É só uma ferramenta, entendeu? E mesmo assim, você fica analisando... Isso é o que eu penso, né? Você ficar analisando essa ferramenta e
não te dá muito fruto, porque, para mim, sinceramente, o que importa mesmo é o significado que ela adquire, e que não é um significado universal, né? O significado, como eu falei aqui, ali atrás, para cada pessoa esse significado é moldado, né? A gente já comentou, a gente já falou, eu já falei com vocês sobre isso nos podcasts anteriores, né? Então, assim, a experiência de vida da pessoa, o momento que a pessoa está vivendo, né, somado ao material que está exposto ali, a mecânica com a qual o material está exposto, é que compõe esse significado, cara. E o Incal, é engraçado que o Incal é uma coisa que no passado eu já discuti, e as pessoas me mostram, veem coisas diferentes, sentem coisas diferentes, né? Como aquilo que eu comentei da questão do cara que vai lá acasalar com a rainha lá. Tem coisas que passa batido. Esse episódio mesmo eu já comentei com várias pessoas que falaram, ué, eu nem lembrava que isso acontecia, né? Quer dizer, para aquela pessoa aquilo não teve, mas como, né, a molecada com quem eu convivia na época tinha esse fetiche com alienígenas, né? Acabou adquirindo um significado para mim, entendeu? Hoje, o que o Sérgio estava comentando ali, teve questões, né, expostas ali de mídia, né, de comunicação de massa e de organização política que me tocaram muito mais nessa última leitura que eu fiz, nesse último contato que eu tive, mas muito por conta do momento que eu estou vivendo hoje, das coisas que me interessam hoje. Então, pô, bicho, aquele negócio, aquela televisão, né? E aquele programa de TV que todo mundo assiste, todo mundo fica comentando, cara, como aquilo é atual, cara. Sabe, se pensar assim, cara, o cara pensou nisso 40 anos antes. Hoje a gente tem aí esses a gente Big viu essas Brother, duas últimas semanas, né? A gente teve as guerras, né? A guerra da Ucrânia, a gente teve o Big Brother e a gente teve o lançamento de Pantanal. Todos os canais, a guerra está em todos os canais, né? Mas quem acompanha a Globo, por causa da doença da minha mãe, eu tá muito ligado na Globo, que é a TV que ela assiste quando do banho, do café, organizações ela está assistindo. A gente vê o Big Brother é tema desde o jornal do início da manhã até o jornal da noite. Tem todos os programas, eles inserem Big Brother. E agora, com a coisa do lançamento do Pantanal, é a mesma coisa. Você vê o Pantanal em todos os lugares, mesmo que você não assista a novela, o Pantanal, ele só não está em outras novelas, mas está no comercial das novelas. É uma onipresença, cara, impressionante ver isso numa obra de, como você diz, 40 anos atrás. Sim, e é interessante que ali o Incal mostra, né, como que as pessoas reagem ao que estão vendo, né? Você tem ali no background do quadrinho o programa passando e aqui as pessoas diversas assistindo e reagindo ao que elas estão vendo, né? E ele compôs essas reações, são reações diferentes, né, para cada grupo de pessoas ou para cada tipo de pessoa que ele mostra ali, cara. É um negócio muito interessante e é um negócio que hoje na rede social a gente vê, né, cara? Assim, o assunto num debate de rede social é guerra, é Big Brother ou é Pantanal, para usar os exemplos que você usou, e como que os grupos têm reações que vão convergindo, entendeu? Meio que para condução. Como uma mídia coloniza a outra, né? Exatamente. São grupos diferentes, com experiência de vida diferente, que estão sendo conduzidos mesmo, né? O pessoal fala, não sei o que, do gado e tal. É uma condução como de gado mesmo, vai todo mundo juntinho ali, entrando e tal, daí a pouco tá todo mundo no curral, em paz, beleza, todo mundo igual. É uma coisa muito doida. E o cara viu isso em 1980? Rapaz... O nível de comentário dos telespectadores lá da televisão também é igualzinho, né? É muito parecido, cara. É você ler aquilo e falar assim, cara, eu vi isso hoje à tarde no Facebook. Na discussão do tapa do Will Smith, por exemplo. Por exemplo. Exatamente o nível do que a gente viu, os comentários, assim. Cada um vendo cada coisa, eu falei assim, gente, mas de onde essa pessoa tirou isso? E a hora que você vê, o que essa pessoa tirou é praticamente um consenso. Você fala assim, cara, todo mundo pulou no abismo junto, impressionante. É verdade. E você falou uma coisa interessante, né? Bom, primeiro eu lembrei de uma coisa quando você falava, Adrius, que eu lembrei de um cara que você falava da leitura, eu lembrei do Rubakini, que é o Rubakin, né? Nikolai Rubakin, que é um psicólogo, na verdade é um psicólogo autoformado, ele é um bibliotecário russo, que é muito interessante, que me lembrou muito o que você falou da leitura, mas antes eu queria lembrar
de um negócio que você mencionou. O Rodorovsky, ele tem essa coisa política de um jeito muito legal, porque o Rodorovsky, ele é um cara de 29, se eu não me engano, né? E ele bebeu muito do surrealismo na formação dele, mas ele é o cara que fundou um movimento, eu me esqueci o nome do movimento, a gente pode dar um Google depois e descobrir aí. Ele funda um movimento que é tipo surrealismo, mas para zoar o surrealismo, né? Ele criou um surrealismo, um movimento que durou pouco tempo, para como é que hoje em dia a palavra da moda é desconstruir, né, o surrealismo. E isso é muito legal, né? Ele pega e de alguma forma ele antropofagiza, né? Ele é um cara que é descendente de judeus russos que vai para o Chile, que depois vai para a Europa, que depois volta vai para o México e depois vai para a Europa de novo e vai para os Estados Unidos. É um cara que roda o mundo inteiro, ele é latino, ele bebe daquela coisa do realismo fantástico, mas ele é, antes de tudo, um crítico da sociedade, porque ele viu todos os lados, né? E o surrealismo dele não é um surrealismo, digamos, como o do Dalí, por exemplo, né? Que é autocentrado e egoísta. Gente, eu sou apaixonado pelo Salvador Dalí, eu acho ele fantástico. Mas era um cara que ele só tinha um ponto fora dele, que era a musa dele, né? A Gala. Né? Então, só tinha alguém que dialogava com ele. Mas Dali era o centro. E o Rodorovsky não, ele é claro, ele tem os seus egoísmos, como todo grande artista, grande criador, mas ele tem essa dimensão. E eu acho isso que você falou muito legal, essa coisa de como a obra permite que a gente leia. Eu acho que especialmente na obra clássica, né, sem ser a prequela e a sequela, ou as sequelas, ou os spin-offs, a gente tem ali uma dimensão do que esse Nikolai Rubakine fala. Né? Ele falava que nenhum livro. Primeiro, ele trata qualquer objeto livro. Então, assim, uma xícara é um livro, um computador é um livro, um programa, um aplicativo, né, um quadro é um livro. Tudo que pode ser lido, decodificado pelo humano é livro. Mas, falando da obra literária em específico, ele fala assim: olha, eu escrevi um livro, o livro não é mais meu. Quando eu botei esse livro para circular, ele deixa de ser meu e ele passa a ser reanalisado, reinterpretado, revivido pelo leitor. E ninguém vai ter uma leitura igual a outra de uma obra. E eu acho isso do caramba, porque o Rodorovsky fala disso nas entrevistas dele, né? Quando ele fala lá do Duna, ele cita Cervantes. Olha, Cervantes não é o dono do Dom Quixote. Cervantes recebeu como de uma musa, né? Ele fez materializar a história, mas depois daquilo, o Dom Quixote ele ganhou vida, a obra ganhou vida. E eu acho que o Incal tem essa cara. Né? Eu não sei o que o Serginho acha, que o Serginho ele tem muito, eu diria assim, pelo menos muito mais intimidade que eu, não posso dizer de vocês com a obra, ele está mergulhado nela de uma forma bem mais profunda. Ô, Cláudio. O Sérgio, só interromper um pouquinho. Oi, diga, Movimento Pânico, tá? Movimento Pânico. Ai, gente, a enciclopédia, você é uma enciclopédia, Jorge. Ao Google, agradeça a ele. Ué, você sabe buscar, você é um homem que busca, é um seeker. A Spiritual Warrior. Ui. Ô, Cláudio, eu me perdi, cara, na sua pergunta. Qual que era mesmo, cara? Não, eu acho que é justamente isso. Você, como é que você sente assim? Você menciona isso, né? O impacto da leitura, né? Do Incal em você, né? E eu estava falando isso, que cada leitor, a obra do Incal remete a isso, a você se apropriar da obra. Né? Então, a obra. Aqui a gente tem 4 Incaus: tem o meu Incal, o Incal do Drills, o seu Incal e o Incal do Joá. Né? A obra foi escrita pelo Rodorovsky e pelo Moebius e deixou de ser deles. Né? Agora é nossa. Né? E eu estava te perguntando. Vai ter mais uma que é o nosso ouvinte, né? Sim, ou várias, né? Ou várias, é. E eu te perguntei isso, como é que foi a sua experiência disso? Você se viu no Incal? Você, de alguma forma, ele conversa com a sua vida? Cara, o Incal, cara, eu, assim, na época, eu li em 2 épocas, assim, da minha vida. Uma época que essas questões místicas eu deixei sempre mais de lado, assim, e tal, né? Eu não tenho tanto apego ainda não, mas pelo menos, eu aprendi a lidar isso como uma certa dimensão da nossa, do nosso modo de enxergar as coisas, sabe? Então, eu tive uma época que eu tinha um certo desprezo, assim, e foi engraçado eu ler o Incal nessa época. Eu lia muito Nietzsche e tal, e cara, o que me pescou assim foi
essa questão assim da evolução do personagem, sabe? Eu vou falar de um outro quadrinho aqui, que vai ser até engraçado eu falar, que tem um personagem que evolui também, mas ele não é vamos dizer, um tolo, assim, né? Aquele O V de Vingança, do Alan Moore, com aquela personagem, a Eve, né? Que vai acompanhar o V. E ela evolui durante a história. E o John Defoe tem essa evolução, assim, sabe? E eu acho interessantíssimo essas histórias, assim. Que era uma época que eu pegava tudo quanto era quadrinho para ler. Eu comecei, assim, basicamente nos quadrinhos de super-heróis, né? E depois eu fui tendo contato com outros quadrinhos, tal, principalmente os quadrinhos europeus. Cara, e esse lance da descoberta, de você ter outras perspectivas, sabe, cara? Isso é o que eu achei mais atrativo, assim, no Incal, sabe? E mesmo que você não compartilhe tanto da experiência mística lá do Rodorovsky e tal, mas ainda assim, simbolicamente, é muito rico, sabe? É muito. Eu acho que agrega muito, assim, sabe? É o meio que você aceitar entrar na loucura do cara, sabe? E isso aí que é o ponto assim que mais me convergiu. Hoje eu já li com mais apegado, assim, não desapegado, mas assim, mais aceitando essa perspectiva, sabe? Então, inclusive, eu achei essa leitura bem melhor do que na época que eu li, sabe? E na época que eu li, eu tinha gostado muito, assim, mas agora eu achei muito mais legal, sabe? E, e é uma história que, assim, ela acho que demorou 10 anos, né? acho que ela foi uns 10 anos para ser concluída, Eu tô né? chutando, mas E acho que foi você por aí. vai, aham. E você vai vendo a evolução, né? E você vê a evolução tanto do roteiro do Rodorovsky quanto do próprio Moebius, né? Do desenho, né? Do Moebius, como que ele vai sincretizando, assim, as passagens e tal, sabe? Tem vários aspectos ali que você pode colocar. Por exemplo, a presença que eu acho, o João que falou assim, que me lembrou uma coisa que eu não lembrava que era essencial no Incal, né? Você tem um encontro com o Criador, né? Vamos supor, uma mente lá que seria a consciência suprema, né? É um puta spoiler que eu tô dando, mas vai lá. A Mas pessoa vai ter assim, que achar o momento. Não tem problema. e, tipo, eu não lembrava disso, cara. O João falou, cara, falei, que louco, cara. Eu relendo a história, falei, cara, que louco. Eu achei legal, cara. Sim, sabe? Tem vários momentos aí. Essa parte do Dreus também, falando das questões eróticas que a gente tinha, né? A gente tem, sempre vai ter isso, né? E isso é muito legal também, sabe? É, são diversos universos, assim. Outra coisa também, essa é a parte que eu menos entendo, eu vou pedir a ajuda de vocês, que é a parte política, sabe? Porque há todo um jogo político de forças ali, sabe? De gente, pessoas querendo tomar o poder e articulando várias artimanhas. Isso é uma coisa que é interessante, assim, de discutir também. É um outro aspecto que é legal no Incal, sabe? E essa parte, eu confesso para vocês que ainda hoje, eu lendo, eu me perco um pouco, porque a trama política eu acho intrincada, assim, sabe? Eu acho ela meio intrincada. É meio um Game of Thrones, né? Não tem santo naquela Sim, história. exatamente. É muito, muito, muito forte isso. Essa coisa da parte política, eu queria que os meninos comentassem, mas você falou uma coisa, você falou da parte mística, né? E uma coisa que me chamou a atenção que eu esqueci de falar, eu já falei em outros vídeos aqui do Dr. Canalha, que eu tenho pensado muito numa perspectiva de uma teoria nova que é do cérebro entrópico, né? Que pensa que o nosso cérebro, a criatividade é movida à desordem. Então, para você ser criativo, né, isso tem um pé na filosofia do Gaston Bachelard, por exemplo, né, que é no estado de sonho, onde há uma desordem entre todas as informações que a gente tem, as experiências sensoriais, nessa miscelânea que surgem as conexões que vão se tornar criativas. Né? A própria ciência, para o próprio Bachelard, teria emergido, ciência no sentido mais amplo, né, o conhecimento do mundo, teria emergido disso. Né? E aí eu fiquei pensando muito que a experiência do Incal ela é muito psicodélica, né?
E aí, quando, literalmente, o Rodorovsky passou lá pelas sacerdotisas mexicanas, quando ele esteve lá, e tomando os cogumelos sagrados, cogumelos mágicos. Então, ele é um cara que emergiu, né, dos anos 70, 60, né, nesse movimento todo de contracultura, mas aí eu fico pensando que a parte política está alicerçada nesse questionamento. Né? O Maio de 68 é muito forte nos anos que o Rodorovsky vai construindo a obra dele para culminar no Incal depois da decepção com Duna, que é justamente esse processo que inclusive dá origem ao Duna. Né? O Duna tem todo um fundo político ali, que a gente já discutiu num outro cast, mas eu acho que é um político, mas é um político psicodélico, que acho que o grande, eu vou viajar aqui, é o grande medo dos ditadores, dos fascistas de plantão, que é a loucura, né? Por que os fascistas querem controlar duas coisas? O sexo, né? É o ciscal de cu, de perereca, de pinto, e querem controlar a maluquice do pessoal. Por que né, o doido, né, incomoda tanto o político? Porque ele questiona, ele subverte as regras. Né? O cara careta não, ele não assusta. Né? Eu fico pensando assim, quando prenderam o Paulo Coelho e o Raul Seixas, o Paulo Coelho, que era o autor das letras, sofreu pra caralho. O Raul Seixas ficou lá umas horinhas e foi solto, porque eles viram que ele era simplesmente um intérprete. O dono das ideias, e eu não estou dizendo que eu concordo com as ideias do Paulo Coelho naquela época nem nessa, ele tem uns insights muito legais, eu gosto das viagens dele, as letras são muito boas, mas o Raul falou assim, eu sou só o cantor, como diz o Tiririca. Quem é o cantor? Né? É o Raul Seixas. Ele vai lá, fala tal, na descrição do Paulo Coelho, quando ele conheceu o Raul Seixas, ele era simplesmente um cara que tomava cerveja e comia salgadinho. Quem introduziu ele na vida louca foi o Paulo Coelho. E eu acho que por isso que o maluco, né, assusta tanto, né? Por isso que os padres, os pastores, os donos de terreiro, de centro espírita kardecista, vão ser sempre respeitados pelos políticos. Os pais de santo e as mães de santos das Umbanda raiz, não da Umbanda branca, aquela Umbanda larga com Velox. Estou falando da outra Umbanda, da Umbanda tradicional, que tem sangue preto, né? Do candomblé. Por que esse povo assusta tanto? Porque eles mexem com forças muito poderosas, né? Que é a humanidade. Né? A humanidade é boa só para ser usada, né? Diria lá o Domênico Losurdo, naquele livro dele, Marx nas margens. Né? É na periferia que vem a revolução. E é isso que as pessoas querem tapar. Mas isso é a minha visão, né? É a minha visão de marxista de boutique. Né? Não sei o que os meninos acham disso. O Drills, eu sei que ele tem uma visão política ativista, então ele pode nos falar a respeito, Joá, sempre naquela ponderação intelectual, ou você, Serginho, dentro da sua vivência, né, de buscador dessa questão, o que vocês podem dizer sobre isso? São viagens do tio Cláudio. Eu nunca fiz um programa tão doido assim, né? Estou completamente doido. Pior que eu não tomei nada, nem água mineral. Eu vou te falar que esse meu lado ativista está meio de férias ultimamente, porque é tanta coisa tão doida que o ativismo não está funcionando muito bem. Mas eu acho que ali, se a gente for descer, não dá para a gente falar superficialmente da disputa política que acontece no INCAL, mas de uma forma um pouco reducionista, assim, né? Reducionista no sentido de reduzir mesmo, ele se reduz a isso, são os grupos que estão disputando o poder, né? E eles disputam o poder a partir do controle de informação, né? É muito forte esse negócio do controle da informação no INCAL, que é uma coisa que a gente está vendo hoje, né? Os grupos políticos tentando ser o mestre da narrativa que cria o consenso na cabeça das pessoas. Né? Eu fico lembrando, me lembrou aqui o Chomsky, né? Aquele livro dele, A Manipulação do Público, que na verdade o título original é Fabricando o Consenso, né? Como é que se pega pontos-chave dentro da mídia, né, e da comunicação em geral para gerar consenso. E ali no INCAL tem muito disso, tem muito dos governos, né?
não vamos dizer governos, né? Os donos do poder tentam controlar a informação que está chegando nas pessoas. E como que as pessoas interpretam isso? Tem interpretações diversas ali, mas que são controladas, né? As pessoas não têm muito espaço para pensar por elas. Eu acho que a questão política mais forte no INCAL é essa, é esse controle de massa, né, na disputa pelo poder. Eu acho isso muito interessante, cara. Eu acho isso muito interessante. Porque você está certo, a gente não consegue analisar essas estruturas políticas, mas isso é o que salta aos olhos, né? A gente é massa de manobra. Nós somos o John Defoe, né? O John Defoe somos todos nós, não sei. A impressão que me dá é essa, né? Eu queria muito Eu ter... também concordo com você, Cláudio. Hã? Eu concordo com você também. Não Você é? e o Deus, nós todos somos o João Defoe na história. A gente não tá sempre à margem das questões, né? Só tá sempre desinformado, né? A gente não alcança, né? Oi, diga, João. Não, o que eu acho engraçado na história como um todo, assim, já começa com ele pulando no abismo, né? Você acha que o abismo, o lago de ácido que tem no fundo do abismo é o último patamar, né? E a história, de repente, a história mergulha para além daquele último patamar e ela está sempre indo além, para um outro lugar, para um outro lugar. É como se estivesse indo pro inferno o tempo todo, assim, né? O inferno até ele conseguir ascensão lá no alto lá. Ao mesmo tempo, a estrutura de poder também tem umas camadas e algumas até invisíveis, né, cara? Você tem a polícia, tem a burguesia, que parece que controla aquilo, você tem o presidente lá, que é uma loucura total, né? Tanto que em várias partes no contexto todo, ele tá trocando de corpo, porque o corpo envelhece, ele tem que trocar por um clone mais novo. E no próprio Incal ele é um travesti fabuloso, assim, super fortão, bonitão. É. E aí você tem essa questão que eu acho engraçada, assim, que toda hora que você acha que alguém está no poder, sempre tem um nível acima daquela pessoa. Até você chegar lá naquela espécie de irmãos siameses, né? Que é realmente que seria o governador supremo, uma espécie de Deus que está acima do presidente da galáxia, que está acima da burguesia, que está acima da polícia, né? Que são um monte de ex-prisioneiros lobotomizados. Isso na leitura me divertiu bastante, essa questão de camadas, como as coisas vão se sobrepondo e nada é o que aparenta ser, sabe? É isso que você está falando mesmo, de construir narrativa e qual que vence, sabe? E como uma narrativa esconde a outra, e ao mesmo tempo tem todo esse lance de alquimia, né? Que para ele o supremo nas duas pontas, tanto vamos dizer para o bem e para o mal, se é que tem isso dentro da obra, né? Que ambos os personagens são hermafroditas, né? Tanto os irmãos siameses, de certa forma, como o moleque que virou Incal depois, que é o filho do John Defoe. É uma paulada que ele Sol deu Lua, nas né? questões de gênero, né? Há 40 anos atrás. Pois né? é, isso é muito doido, cara. Olha só. Né? É linguagem neutra, muito antes de alguém pensar em usar a linguagem neutra. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Sol Lua. Sol Lua é o nome do personagem, o filho do John Defoe. Ah, não. Eu lembro quando eu vi o presidente travesti, eu falei, gente, esse cara tá milhões de anos luz, assim. Exato, muito na frente. Da época, que tá muito na loucura dele ali, cara. E a loucura dele é bem adiante, né? Cara, legal mesmo. É muito legal pensar que um sujeito que nasceu em 1929, depois a gente pode conferir a data, mas eu tenho quase certeza que é isso, né, consegue pensar esse tipo de coisa e fazer esse tipo de proposta. É muito bacana pensar isso. É muito bacana. Se ele tivesse numa outra área, né, se ele fosse um autor acadêmico, né, um autor ligado à universidade, que escrevesse ensaios como um Foucault, um Freud da vida, né, talvez ele fosse citado, né, e usado como referência com digamos, com uma penetração como esses dois caras que eu citei, que hoje, por exemplo, no caso do Freud, ele é contestado do ponto de vista científico em muitos aspectos, aliás, em quase todos, porém,
do ponto de vista cultural, tem uma penetração na transformação da sociedade enorme. O Jodorowsky é da arte, então ele poderia ter esse papel, teve um papel grande nas mídias que ele tocou, mas ele não foi aproveitado como ele foi, ou como os outros foram, né? O Foucault, por exemplo, ele é criticado muito por muitos cientificistas, mas a galera mais ligada a uma visão crítica histórica, materialista, né? Abraça muito as ideias do Foucault, mas o Jodorowsky ele poderia ter um impacto muito maior, só que como ele está em mídias como um cinema alternativo, né? Eu não sei como é que a gente pode chamar isso, mas com certeza não é um cinema clássico, matriz hollywoodiana. Ele está nos quadrinhos, ele está nas artes plásticas, né? Ele está na autoajuda, né? Como é que chama a psicologia que ele criou lá? Tem um nome interessante. Psicomagia. Psicomagia, né? Que é uma psicologia que tende a acabar. O objetivo dela supostamente é acabar com o sofrimento humano, se eu não me engano, né? Ou diminuir, aplacar o sofrimento humano, que é uma coisa muito interessante, porque a maioria das psicologias não se advoga, não se chama a si mesma, se caracteriza a partir dessa perspectiva, né? Ele não é psicólogo, até onde eu saiba, mas a proposta dele é isso, utilizar a mente, né, para trabalhar esse tipo de coisa. Um cara com essa visão, ele poderia ser adotado na academia e influenciar várias áreas, e aí voltar para a cultura, né, ser referenciado de várias outras formas. E não é. E é uma pena, cara, é uma pena. Porque é um sujeito com ideias muito legais, muito avançadas. Isso que o Deus lembrou é um negócio extraordinário. E é um véizinho, né, cara? Ele tá vivo até hoje, é um véizinho. Você segue ele nas redes sociais? Todo dia ele posta ele posta vídeos brincando com estacionamento de bicicleta, escondendo na sombra de um poste, daqueles postes fininhos de sinal de trânsito, de placa de trânsito. Ele esconde atrás do poste assim e sai brincando de pantera cor-de-rosa, de esconder nas sombras, né? Dançando na poça d'água, meio I'm Singing in the Rain. É um cara divertidíssimo. Aí corta para outros vídeos que pessoas colocam e que ele reposta, dele fazendo palestra sobre tarô, chamando gente no palco que sofreu trauma para poder contar o trauma para as pessoas e trabalhar essas coisas. É um cara que está ativo até hoje. E é muito interessante. É um veizinho, mas é um veizão. Você pode até não gostar do Jodorowsky, mas que tem que admitir que ele é criativo, né? Muito. Não, você é você genérico, né? Eu gosto muito dele. Mas imagina então, você é genérico, mas é quase falando para mim. Pessoas, então a pergunta que não quer calar é: Incal vai virar filme? Quais são as expectativas de vocês? O que vocês esperam disso? Como o João sempre lembra, foi o grande motivo que nos levou a gravar esse podcast, né? Mais do que o relançamento da obra que começou, na realidade, no ano anterior, lá no início de 2020, nós estamos em 2022, né? 2021, final de 2020, quando eles anunciaram o lançamento. Agora é o filme. O que vocês estão esperando dele? Eu sempre tenho que fazer o disclaimer aqui, né? Eu sou fãzaço do Taika Waititi. Desde o primeiro filme dele, né, que foi Hunt for the Wildebeest, que foi o primeiro filme dele que eu assisti, depois o Que Fazemos nas Sombras, né? Sim. Aquele dos vampiros. E, cara, praticamente tudo que ele botou a mão, cara, eu gostei demais. Eu acho que ele tem uma visão bem legal e bem diferente assim do padrãozão do cinema. O lance é que eu acho que o Incal é uma coisa bastante complexa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele tem isso que a gente já falou aqui, que é essa narrativa truncada, esse leque interpretativo muito aberto, né? Umas relações meio complexas. Tem essa questão dos encontros, né, que são meio, eu não vou dizer forçados, não, alguns encontros são meio inexplicáveis, assim, e isso tudo dá um formato para o Incal que não é para agradar o grande público, né? O Incal não é uma coisa que vai agradar todo mundo. Eu conheço muita gente que, se eu pegar esse meu Incal aqui e entregar na mão dele e falar, cara, lê isso, o cara vai devolver na minha orelha quando terminar de ler. Ele fala, cara, que trem sem pé nem cabeça esse negócio. Eu acho que a pessoa nem chega ao final, cara. Pode ser que não chegue ao final. Então eu fico
entusiasmado, né? Todo mundo viu aquele vídeo do próprio Jodorowsky falando que o Taika Waititi é um cara que vai dar conta de adaptar, entendeu? Mas eu fico pensando, assim, o que o estúdio vai cobrar dele? Né? Porque quando o Taika Waititi saiu desses filmes que eu comentei, que eram filmes pequenos, né? Que ele fez lá na Nova Zelândia, e veio, né, para o mainstream, cara, o Thor Ragnarok foi um filme super legal, eu gostei pra cacete, e tem toda a cara do Taika Waititi, mas, velho, é um filme de super-herói da Marvel, é diferente, tem uma pegada diferente, tem um ritmo diferente, tem toda a cara do Taika Waititi, o filme é engraçado, divertido, leve e tal, mas será que o estúdio vai dar muita liberdade para ele fazer o Incal? Porque o Incal, para sair o Incal, tinha que estar o próprio Jodorowsky dirigindo, né? Isso, dentro de tudo isso que o João falou aí, de que ele tem aquela narrativa truncada nos filmes dele, né? E as questões estéticas, etc. e tal. O próprio Jodorowsky foi lá no YouTube e falou: cara, Taika Waititi é um cara legal, vai sair um filme legal desse negócio. Beleza, eu confio na avaliação dele, mas, cara, o que o estúdio vai querer do Incal? Né? O Incal não é um filme, não é uma história simples para fazer um filme blockbuster. Então eu fico com o pé atrás, né? Apesar de eu gostar muito do Taika Waititi, apesar de eu gostar muito do Incal, eu fico com medo do que o resultado pode trazer. Sim, senhor. E aí, Serginho? Bom, cara, eu ia comentar o seguinte, eu geralmente em filmes assim, eu sempre coloco a mesma perspectiva para qualquer filme, qualquer adaptação que eu coloque. Assim, eu não crio expectativa com nada e vou encarar o objeto, assim, sabe? Mas, assim, a gente sabe que o cinema, principalmente o cinema hollywoodiano, né, tem muita, muito, é muito truncado, tem muita manipulação, tem a questão dos produtores e tal. E, assim, eu não, eu tô um pouco, eu sou um pouco avesso, assim, sabe? A questão dessa questão das adaptações, assim, principalmente as adaptações, provavelmente, de quadrinhos, que eu não acho, assim, pelo menos na minha perspectiva, não acho tão agradáveis assim ao meu gosto, assim, sabe? Mas eu estaria aberto a assistir o Incal, sabe? Eu achei que seria uma experiência interessante de ver, assim, como que Pelo menos seria o aquela storyboard está história, pronto, né? é, para ver como que seria a experiência, né? E eu acho que a gente pode fazer é torcer para que as coisas aí, que, sei lá, os deuses, né, concatenem alguma coisa aí que faça com que essa adaptação funcione, né? Mas, assim, a princípio, eu não crio nenhuma expectativa e vamos ver o que vier, né? Sim, senhor. E aí, João? Você? Cara, a notícia que o Taika Waititi ia fazer o Incal veio quase junto com a notícia que ele tinha desistido de Akira, que aqui em casa foi comemorado com foguetes e festa, tudo mais que alguém pode usar para festejar alguma coisa, né? Porque eu acho que ele ia destruir a Akira. Não só ele, como o estúdio também, né? Porque já começava que a Akira pelo estúdio ia ser em Nova York e não faz sentido algum fazer uma coisa dessa. Tomara que nem saia esse filme do Eu Akira fico em pensando Nova que eu York. nunca vi adaptação de anime, de mangá, cara, que prestou. Acho que, sei lá, eu não lembro de nenhuma. Assim, os coreanos, quando pegam as Ah, próprias não. coisas para Tá, eu tô fazer, né? falando adaptação hollywoodiana, desculpa, eu me E, expressei mal. também não é mangá, né? É, Tem- é. mas, assim, cara, eu acho que pode dar certo. Eu também queria que fosse o Jodorowsky dirigindo. Eu acho que ia ser mais divertido. Pelo menos ia ser doido igual o quadrinho, né? Tem essa coisa que me parece que, assim, pode ter dinheiro de Hollywood, mas eu não sei quanto dinheiro de Hollywood tem. Me parece mais uma produção europeia mesmo com o Taika Waititi. Acho, assim, que pode funcionar. Não estou esperando muito, não. Mas acho que pode funcionar. Eu estava pensando, né, quando eu fiz a pergunta para vocês, a pergunta que me veio à cabeça que eu deveria ter feito é: será que o Incal será o novo Duna? Né, o Duna que não foi feito? Ou será que ele vai ter essa complexidade? Porque, né, de alguma forma,
O Rodorovsky, eu imagino que ele vai ser chamado como consultor, ele vai estar presente, né? Não só de nome, mas de alguma forma presente. Mas eu fico pensando nisso. Eu acho que de adaptações, essas grandes adaptações que ficaram boas, a gente pode pensar na trilogia do Senhor dos Anéis, a gente pode pensar no Duna atual, né? Que a gente só viu o primeiro filme, mas que, né, impressiona por uma qualidade. Claro, fazendo concessões, as duas obras tiveram. Agora o Incal, eu brinquei com o Serginho, né, que pelo menos o storyboard está pronto, mas A é, direção de arte também, né? a direção de arte também. Então isso já facilita um pouco, mas ao mesmo tempo que vocês falaram, né, é mexer com o estúdio. Eu fico também muito dividido. É claro que eu quero ver o resultado e espero não me decepcionar, mas foi citado aqui por alguém, eu não lembro por quem, o Quinto Elemento. E eu devo ser uma das poucas pessoas no mundo que gosta daquele filme. Eu gosto muito do Quinto Elemento, né? Eu adoro o Quinto Você Elemento, gosta? cara. A Cara, minha eu acho cachorra chama espetacular. Lilu. Pois é, eu acho espetacular aquele filme, cara. Eu gosto Eu tô muito achando que desse vai filme. ser o próximo episódio da Confraria. Pode ser antes do Doctor Who, pode ser o Quinto Elemento. Eu acho muito bacana, eu acho o filme muito bom, e eu acho que claro, ele teve que abrir concessões, né? Nem todo mundo, as escolhas, né? Eu não lembro mais o nome daquele radialista malucão que acaba o Chris fazendo, mas pensaram até no Michael Jackson para interpretá-lo. Tal. Claro, eu acho que ele tem um pouco dessa loucura e é uma obra que tem esse DNA europeu, né? Que eu acho que pode ajudar. É claro que a gente não vai ter esse grande impulso, né, que a dinheirorragia, né, dos grandes estúdios pode oferecer quando uma produção 100% identificada com os Estados Unidos, mas eu acho que isso pode ajudar. E eu tenho muita esperança, apesar de eu ter, pensando em filmes de DNA europeu recentes, o Valerian é legal, mas ele não me empolgou quanto o Quinto Elemento me empolgou, mas eu tenho esperanças, eu tenho esperança. Eu sou uma pessoa que esperançosa, né? E eu tô doido para ver isso assim. Não dá para adiantar o relógio, não? Eu quero muito ver, eu quero muito ver. E eu queria muito que essa obra terminasse, porque o Rodorovsky não é um cara novo. Eu queria muito que ele pudesse ver e gostar do filme, né? O Frank Herbert não viu um Duna que prestava, né? O Tolkien, obviamente, não viu um Lord of the Rings, não sei se ele gostaria ou não, mas enfim. Seria muito legal que o Rodorovsky pudesse ver, né, realizado no Incal um pouco do sonho que ele teve no Duna. Já pensou que legal? Né? Você vê um neto seu assim brilhando. É um pouco aquela sensação daquela pessoa humilde que nunca teve ninguém diplomado na família e que vai a uma colação de grau. Várias vezes, como professor, eu estava lá no palco, né, vendo as pessoas, os alunos colar grau, e eu ficava emocionado, e as pessoas falavam assim, gente, professor, sensível, né, ele se emocionando com a colação dos alunos. Eu não estava emocionado com a colação, eu via aquelas velhinhas, vovô que não viu o filho ter diploma, e vendo o neto ou a neta ter diploma. É isso que me comove. Eu queria muito ver o Rodorovsky feliz, né? Ou pelo menos menos triste com o resultado do trabalho dele. E, claro, né, os outros envolvidos no processo que ainda estão vivos. Acho engraçado, Claudio, que o filme tem uma probabilidade que pode ser contra a favor de tentar adaptar uma obra em aberta. Quando é uma obra muito aberta, ela te deixa viajar dentro dela, né? Mas isso pode ser bom tanto por bem quanto por mal, né? Porque o cara pode pirar demais e sair totalmente, ou pode pirar demais para entrar totalmente, né? Vamos ver como vai ser. E eu acho que se for seguida a proposta, né, que o próprio Rodorovsky tinha em relação à literatura, né, quando ele menciona, além do próprio Duna e do Cervantes lá no Don Quixote, ele menciona outras obras, né? Eu não lembro mais qual, porque eu vi isso aí já tem um tempo. Mas que ele fala assim de respeitar a obra ao desrespeitá-la, né, ao recriá-la, se ele permitir isso, é claro que ele não tem mais, vendido do direito, ele não tem mais controle sobre a parada, mas assim, se o Taika conseguir fazer isso de uma forma a respeitá-lo, transgredindo, pode ficar um negócio muito doido, pode ficar um troço completamente diferente e muito legal. Né? Eu concordo com você, João. Pode ser muito bom, né, e pode ser muito ruim. Minha dúvida o tempo todo que eu ouvi falar do filme
que quem está falando muito mais pelo filme que o Taika Waititi e o próprio Jodorowsky é o CEO da Humanoides Associados, que está falando o tempo todo. Então, nesse ponto, eu acho que eu não me preocupo tanto se vai ter tanta interferência do estúdio, se eles realmente estão por trás da coisa, né? Porque dinheiro europeu eles conseguem. Depois disso tudo né, que vocês falaram aí, eu vou fazer um adendo aqui à minha preocupação. Se sair um resultado semelhante ao que a gente teve no Quinto Elemento, estou feliz. O Quinto Elemento é o filme que trouxe esse universo da Metal Hurlant mais completamente para o cinema. Foi. Né? Ele é a cara da Metal Hurlant. Então, se a gente vê um resultado engraçado, é um filme muito espirituoso. O Bruce Willis está melhor que sempre. Acho que é a melhor interpretação dele. Né? Todo mundo está muito bem naquele filme, cara. As imagens são lindas até hoje, né? Eu vi o filme recentemente, cara. É um filme lindo, cara. E ele é a cara da Metal Hurlant. Então, assim, é possível fazer? É possível fazer. E se o resultado for algo semelhante ao Quinto Elemento, ainda que fique distante do que é o Incal no quadrinho, estou plenamente satisfeito. D'accord. D'accord. Muito bem, muito bem. Très bien. Pessoas, mais alguma coisa? Uma última palavrinha, uma mensagem de esperança para os nossos ouvintes, ou uma mensagem de desesperança? Joá, temos alguma novidade nos nossos podcasts, nos nossos materiais da confraria? Drius, tem alguma novidade sua? Serginho, alguma novidade sua? Alguma coisa que vocês quisessem dizer, contar para a gente? Bom, vou recomendar aqui o vídeo que o Augusto, nosso glorioso presidente, publicou essa semana aí do Gibi para Ler no Trono, Os Olhos do Gato, que por acaso, não coincidentemente, é uma história do Moebius com o Jodorowsky. Olha! Eu super recomendo lá o auspicioso vídeo. Isso. Legal demais. Deixa eu deixar minha mensagem aqui. Sim, senhor. Que é o seguinte, cara, o Incal, né, ainda que tenha entrado na minha vida de forma incompleta lá em 1981, ele me acompanhou esse tempo todo, né? Essa revista minha da Heavy Metal foi uma das que eu guardei por mais tempo e eu não a tenho hoje porque ela desmanchou de tantas vezes que eu desmanchou literalmente. Depois, né, quando o Eric me revelou que eu não tinha lido tudo e eu me senti um imbecil, né? E fui ler e li a duras penas a edição que ele me emprestou e li de novo agora. E, cara, quando você tem uma coisa que faz parte da sua vida há tanto tempo, você cria como é que eu vou dizer? Eu tenho um apego ao Incal, não é um apego comparável a outras coisas que eu tenho na minha vida, tipo Beatles ou o que quer que seja, mas eu tenho um apego e eu fico nessa insegurança quando eles falam em adaptar, né? A insegurança que o Cláudio reduziu aqui para mim quando ele falou no Quinto Elemento. Se sair uma coisa do tipo do Quinto Elemento, e quando o João fala que tem muito a produção vai ser mais europeia, né? Está deslocada mais para o lado europeu, tem uma possibilidade da gente ter um Incal do tipo Quinto Elemento. O Quinto Elemento é a coisa mais Metal Hurlant, né? Que já chegou no cinema, é a cara da Metal Hurlant. E é isso, cara. Vamos ver o que vai vir desse filme aí. Eu tô com essa edição nacional aqui da Pipoca Nanquim do Incal. Vai ser a minha edição do Incal definitiva. Eu já li e reli desde que eu comprei. E vamos esperar para ver o que vai acontecer. Massa demais. Serginho, Jabá? Pô, galera, eu vou desejar para todo mundo aí saúde, felicidades e tudo de bom, hein? Fantástico, genérico, né? É o melhor Mas, desejo assim, hoje em dia. Mas assim, eu peço para a galera curtir a confraria, né? Curtir os vídeos da confraria, e poder aí participar aí nos comentários aí, vai ser bom. Gente, ajude o Augusto a chegar a 1 milhão de espectadores na Confraria dos Canais, ganhar a plaquinha do YouTube. Então, assistam os nossos materiais. Vamos chegar à campanha 1 milhão de espectadores, 1 milhão de assinantes, 1 milhão de inscritos. Vamos fazer isso. Estamos quase lá. Temos 18. Estamos quase lá.
Temos 18. Gente, mensagem final do tio Cláudio. Gente, as eleições estão chegando, mas o mais essencial, se alguém aqui que está nos ouvindo tem potencial para tirar título e não tirou, se você tem 15 anos, você pode tirar o título desde que você faça 16 até o dia da eleição. Por favor, tire o título, desde que você vá votar com consciência. Se for votar com a bunda, não tira não. Vote com consciência, mas tira o título, você precisa votar, a gente precisa mudar o rumo dessa pinóia toda, né? E como o João gosta de dizer, né? Busque o conhecimento, faça como ET Bilu sugeriu, né? O Neuromágico sempre nos lembra disso na internet, e eu tô roubando a frase dele que eu roubei do João. Então, Valeu, galera. beijo grande para todo mundo. Beijão aí, galera. pra vocês também. Falou. Tudo de bom. Tchau, tudo de bom. Em pé.